Meus irmãos, eu quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus nessa noite e dizer da minha alegria de poder participar desse momento de gratidão a Deus, em que nessa cidade nós rendemos graças pelo avanço do seu trabalho aqui entre nós. O plano era fazer uma exposição dos capítulos iniciais de Romanos. Inicialmente havíamos combinado até o capítulo 3, e esse é o alvo. Talvez a gente consiga chegar até o capítulo 4. Nós estamos começando hoje e vamos continuar amanhã, na segunda igreja. Amanhã é sexta, sábado, domingo de manhã e de noite. Isso aí. Então, queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso 32. Ouçamos a leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai amado, nós pedimos a Tua graça para que a leitura e a exposição da Tua palavra seja usada pelo Teu Espírito Santo para chamar os eleitos, santificar os que foram justificados, encher o nosso coração de temor e tremor diante de Ti e de compaixão daqueles que se perdem. Oramos pela Tua igreja, nós pedimos ao Pai que Teus filhos aqui reunidos recebam a porção da Tua palavra nesta noite, de acordo com sua necessidade, que o Senhor conhece tão bem. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta no final da sua terceira viagem missionária, quando ele estava em Éfeso. O plano de Paulo era terminar de levantar uma oferta entre as igrejas que ele havia plantado, levar essa oferta para Jerusalém
para entregar aos cristãos judeus pobres que estavam sofrendo com uma grande fome que tinha vindo naquela região durante o tempo do imperador Cláudio. E de Jerusalém ele viajaria até Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas os planos de Paulo incluíam receber o apoio espiritual, logístico, financeiro da igreja de Roma, porque ele estava com os olhos lá na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E ele entendia que era a vontade de Deus pregar na Espanha. Mas para fazer isso ele precisava do apoio de uma igreja. Roma era a igreja ideal, porque estava bem no caminho, era uma igreja que já se destacava pela sua força missionária e pela sua influência na cristandade da época, e Paulo então queria ganhar o coração dos romanos para essa empreitada missionária. Havia um problema, é que uma vez que Paulo não era conhecido da igreja de Roma e havia muitos boatos a respeito de Paulo, era preciso que ele explicasse ou anunciasse o evangelho que ele pregava e que já esvaziasse algumas das objeções que ele iria enfrentar quando chegasse em Roma. Entre os judeus corria que Paulo era apóstata, ele tinha abandonado a gloriosa revelação que Deus havia dado aos seus pais, o judaísmo, que Paulo pregava contra as marcas que identificavam os judeus daquela época, que eram a circuncisão, a dieta e o calendário, que Paulo pregava contra o templo e que ensinava os gentios a se revoltarem contra os judeus, e que não tinha mais espaço para a nação de Israel no plano de Deus. Então havia muitas histórias, boatos, questionamentos feitos pelos judeus a respeito de Paulo, que um dia tinha sido um fariseu zeloso, tinha sido um judeu extremamente temente das tradições dos seus pais, mas havia encontrado Cristo no caminho de Damasco e agora, durante já alguns anos, ele já vinha pregando ali na bacia do Mar Egeu o evangelho, talvez já por 15 a 20 anos, inclusive entre os gentios, nas províncias romanas. Então, como em Roma tinha uma grande comunidade de judeus, Paulo sabia que quando chegasse em Roma, a igreja de Roma, que era composta de muitos judeus convertidos também, haveria de questioná-lo a respeito de Israel, a lei, circuncisão, qual o propósito de Deus para os judeus, se ainda tinha lugar no plano de Deus para os hebreus e assim por diante. Então Paulo resolve escrever a carta aos romanos para preparar a chegada dele em Roma. E na carta, Paulo ensina ou expõe o evangelho que ele prega, responde às possíveis objeções e aproveita para auxiliar a igreja de Roma com respeito a algumas questões práticas que a igreja estava passando. A divisão da carta é muito simples. Os 3 primeiros capítulos, Paulo fala da perdição de toda a raça humana. Ele começa falando da perdição dos gentios, que é o que eu vou falar hoje à noite. Depois ele fala da perdição dos judeus, capítulo 2, e no capítulo 3 ele fecha falando da perdição de todos os homens. Depois ele fala de que maneira Deus justifica pecadores, metade do capítulo 3, todo o capítulo 4 e o capítulo 5. Depois ele explica de que maneira aqueles que foram justificados pela fé em Cristo, tanto judeus como gentios, podem viver uma vida livres do pecado, livres da lei e no poder do Espírito Santo, capítulos 6, 7 e 8. E ele dedica os capítulos 9, 10 e 11 para responder à pergunta: qual o papel, então, de Israel e da lei no plano da salvação? O final da carta, capítulos 12, 13, 14 e 15, o apóstolo Paulo trata de questões práticas relacionadas com a vida da igreja, que ele tinha tomado conhecimento, provavelmente, algumas pessoas que lhe informaram o estado da igreja. Ele fala sobre os dons do Espírito, a unidade da fé,
a questão da liberdade cristã, se era possível comer carne sacrificada a ídolos, sim ou não. E o capítulo 16 é uma relação de pessoas conhecidas de Paulo, que estavam morando em Roma, e às quais ele envia saudações e também o reconhecimento pelos trabalhos prestados antes ao reino de Deus com Paulo ou por amor a Paulo. Hoje nós iremos ficar na primeira parte do capítulo, na primeira parte da primeira parte, que é a perdição dos gentios, que é essa passagem que eu li para vocês. O que vem antes é a introdução costumária das cartas. Paulo se apresenta, identifica os destinatários, tem um voto, saudação, uma oração, uma antecipação do conteúdo geral da carta e assim por diante. E aí ele entra mesmo no assunto a partir do verso 18, que eu li aqui agora para vocês. E o primeiro assunto dele é mostrar que os gentios, aqueles que nunca ouviram o evangelho, eles estão perdidos. E é por isso que Paulo deseja ir à Espanha para pregar o evangelho, porque mesmo que os espanhóis nunca tenham ouvido a palavra de Deus, ainda assim eles estão culpados diante de Deus e caminhando para a condenação, e somente o evangelho pode salvá-los. Então, é isso que nós temos aqui diante de nós no trecho que eu li para vocês, que eu vou dividir em 4 partes. Primeiro, a revelação de Deus, que Deus deu a toda a humanidade. Segundo, a rejeição dessa revelação feita pela humanidade. Em terceiro lugar, a retribuição de Deus, o que é que Deus fez diante da rejeição da sua revelação. E, por último, a rebelião da raça humana diante da ação de Deus na história. Então, vamos, em primeiro lugar, ver a revelação que Deus fez ou faz de si mesmo a toda a humanidade, que está aí do verso 18 até o verso 20. Os nossos tradutores colocaram um subtítulo entre o verso 17 e o verso 18, de maneira que o leitor desavisado ele não percebe o contraste que Paulo está fazendo aqui. No verso 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, mas a ira de Deus se revela do céu. São 2 revelações. Primeiro, a revelação de como Deus justifica o homem. Essa revelação você encontra somente no Evangelho. De que maneira Deus justifica pecadores. Só o Evangelho revela isso. A natureza também tem uma revelação, mas ela revela a ira de Deus, que há um Deus e que esse Deus está irado. É só isso que você pode aprender da natureza a respeito de Deus. A revelação especial de Deus é a que traz o Evangelho e que está aqui nas páginas da Bíblia e que Paulo menciona no verso 17. É como se fosse assim, ó. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, verso 17, mas a ira de Deus se revela do céu, verso 18. 2 revelações nós vamos agora tratar. Paulo vai tratar da revelação da justiça de Deus a partir do capítulo 3. Mas agora, antes, ele vai falar da revelação da ira de Deus. Existe um Deus e esse Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com a humanidade. Por que é que Deus está irado? Ele está irado, diz aí o verso 18, porque os homens detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu, céu aqui são as coisas criadas, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter significa você manter abaixo, empurrar para baixo, como alguém que mata uma outra pessoa afogada. Para você matar uma pessoa afogada, você tem que empurrar a pessoa para ficar com a cabeça abaixo da linha d'água. Essa é a palavra que é usada aqui para dizer que os homens detêm a verdade de Deus pela injustiça. Eles sufocam a verdade de Deus. Ninguém nasce ateu, todos nós nascemos com um conhecimento inato de Deus. O que acontece é que, com o correr do tempo, as pessoas sufocam esse conhecimento de Deus, rejeitam esse conhecimento de Deus e procuram se justificar com argumentos filosóficos, científicos, lógicos e assim por diante, ou
sem justificativa nenhuma, simplesmente eles sufocam a verdade pela injustiça e a substituem pela injustiça, que no contexto significa o erro. Por quê? Verso 19. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não se deixou ficar sem testemunho e sem manifestar-se diante da humanidade. Todos os povos pagãos, de todas as épocas, de todos os lugares, têm essa revelação de Deus que nós chamamos a revelação interna ou da consciência. Todas as pessoas nascem com a consciência de que existe um Deus. A lei de Deus está gravada no coração de pecadores. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e a queda não tirou a imagem de Deus do homem, mas simplesmente a amassou. Eu, quando era criança, eu gostava muito do Leite Ninho, ainda gosto hoje, né? Mas nem tanto quando eu era criança. Gostava de abrir a lata de Leite Ninho e ela vinha lacrada com aquela folha de alumínio, lembra? Quem está balançando a cabeça tem mais de 60 anos, viu, gente? Então, aí, né, era bem lisinha assim. Se você pegasse aquele pedaço de alumínio liso, esticado, e amassasse, por mais que você depois quisesse estirar, ele não voltaria mais à sua posição original, à sua condição original, as marcas do amassamento permaneceriam. É assim a imagem de Deus no homem. Ela foi amassada pelo pecado, e por mais que nós tentemos, ela nunca vai voltar a ser o que era antes, mas ela ainda permanece em nós. Então, exatamente por conta disso, o ser humano tem consciência, ainda que misturada, ainda que incompleta, imperfeita, do bem e do mal, do certo e do errado, e de que existe um Deus. A prova disso é que religião é um fator ou é um elemento presente em todas as civilizações, em todos os povos de todas as épocas. O homem sempre temeu alguma coisa acima dele, embora ele não saiba o nome, não saiba quem seja, e tenta apaziguar essa coisa, essa força que ele pressente que existe, com religiões que ele inventa, sacrifícios, rituais e assim por diante. Essa é a revelação que a gente chama de revelação na consciência do homem. Além disso, Deus se revelou através da natureza, como Paulo diz em seguida. Verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus se revelou através da natureza e que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E que é possível, olhando a natureza, as coisas criadas, a beleza, a variedade, a regularidade da criação, deduzir que isso não está aí pelo acaso, mas que é a obra de alguém. Deus deixou as marcas de quem Ele é nas coisas que Ele criou. A beleza, a complexidade, a variedade, a profundidade, o mistério da natureza, o mistério do cosmos, das estrelas, do universo, tudo isso fala da existência de alguém que gerou todas estas coisas. É preciso muito mais fé para você acreditar que a matéria do nada se gerou, do que você acreditar, olhando a natureza, de que isso aqui é o resultado da mão, da obra, da benfeitoria de um ser supremo, inteligente, capaz e que procura e quer relacionamento conosco. Especialmente o apóstolo Paulo destaca duas coisas que Deus revelou na criação. Quando ele diz no verso 20, os atributos invisíveis de Deus. Que atributos invisíveis? Atributo é qualidades, né? Por exemplo, justiça, bondade, misericórdia, retidão,
santidade, isso são qualificações, são atributos, são características. Paulo fala aqui que os atributos invisíveis de Deus, porque nós não vemos esse ser, ele não pode ser percebido pelos sentidos naturais nossos, visão, audição, paladar, olfato e tato. Deus não se percebe através dessas coisas, porque ele é invisível, ele é intangível, ele foge da nossa capacidade natural de compreensão. Mas os atributos invisíveis dele se tornaram visíveis através da criação, e Paulo destaca 2 deles. Ele fala do seu eterno poder, ou seja, observando a natureza, você deveria ser capaz de discernir que quem quer que tenha criado todas estas coisas é um ser eternamente poderoso, porque não tem fim a criação. Quanto mais eles inventam um telescópio potente, é só para descobrir que tem que inventar um mais potente ainda, porque ninguém consegue chegar no fim do universo. E não é só para fora não, para dentro. A gente, microscópios cada vez mais poderosos vão entrando dentro do átomo, dentro das partículas subatômicas, e vai entrando e não tem fim aparentemente, nem para cima nem para baixo. Quem fez isso é eternamente poderoso. Quem fez isso é eternamente poderoso. Essa é a primeira coisa que você deveria perceber olhando a natureza, de que há um Deus e que Ele é eternamente poderoso. Outra coisa que Paulo diz a respeito desse Deus é que nós podemos também perceber a sua própria divindade. O que é que significa a divindade de Deus? Significa simplesmente que Ele é diferente de nós. Nós somos criaturas, Ele é Deus. É isso que significa a divindade dEle. O que Paulo quer dizer é que esse ser todo-poderoso, ele não faz parte da criação. E numa penada só, Paulo já deixa de fora as teorias antigas, chamadas de panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Panenteísmo, Deus é a alma da criação, Deus é a alma do mundo. Não, ele é divino, ou ele é totalmente outro, ele não faz parte dessa ordem natural. Você não pode confundir Deus com o mundo. Ele, embora esteja presente na sua criação, mas ele transcende a sua criação, no que ele é diferente dos deuses dos povos, dos deuses das religiões antigas, orientais e modernas também. É um Deus pessoal que criou todas as coisas, mas ele mesmo não foi criado por ninguém. Ele é divino. É isso que a divindade dele representa. Por isso, conclusão de Paulo, ele diz aqui, antes de chegar na conclusão, no verso 20, ele diz ainda, estas coisas claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde o princípio do mundo, essas coisas claramente se reconhecem. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? Que o ateísmo, o naturalismo filosófico, o materialismo, o evolucionismo darwinista, tudo isso é uma tentativa deliberada do homem tapar o sol com a peneira. Porque a existência de Deus brilha ao nosso redor. Mais claro do que isso não poderia ser, não somente nas coisas criadas, mas na própria consciência interior que nós temos, de que há um Deus que fez todas essas coisas. Claramente se conhecem desde o princípio do mundo. Olha o que ele diz, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Qual é a conclusão de Paulo? Final do verso 20. Tais homens são por isso indesculpáveis, palavrinha grega que significa literalmente sem apologia. Aqui é um termo que Paulo tirou da linguagem dos tribunais. O que é que significava isso aqui? Era você comparecer diante do juiz e você não podia apresentar uma apologia, uma defesa em seu favor, porque sua posição é indefensável. É como alguém que é apanhado com a mão na botija, né, como a gente costuma dizer. Então, o que é que significa isso? Que no dia do juízo, nenhuma pessoa vai poder apresentar uma desculpa em seu favor, dizendo, Deus, eu não mereço
ir para o inferno, eu não mereço ser condenado, porque eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia quem o Senhor era, nunca ouvi falar do Senhor, nunca ouvi falar do nome de Cristo, nunca ouvi falar do Evangelho. O que Paulo acabou de fazer aqui foi simplesmente dizer: não há inocentes diante de Deus. Mesmo aqueles povos de lugares mais distantes, países mais remotos, lugares mais longínquos dos cantos da terra, todas estas pessoas, desde Adão até o dia de hoje, elas têm o conhecimento de Deus. Deus, sendo justo, no dia do juízo, não vai julgar quem nunca ouviu o Evangelho de Cristo, perguntando: por que você não aceitou Jesus? Quem? Vai ser a resposta, né? A pessoa não sabe quem é Jesus, mas Deus vai perguntar: você sabia, pela observação da natureza e no fundo do seu coração, de que eu existia? Então por que você adorou o pau, a pedra, o sol, a lua, a estrela, os homens? Por que você criou deuses quando você sabia que eu não sou dessa natureza, eu não sou dessa ordem? Por que você criou ídolos para você? Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que recebeu, e eu lhes garanto, pelo que está escrito aqui, ninguém vai ser inocentado diante de Deus. É por isso que Paulo quer pregar o Evangelho na Espanha, porque de outra sorte seria uma crueldade. Se não ouvir falar fosse base da inocência, a melhor coisa era deixar os povos na ignorância. Porque imagine, um missionário chega numa tribo que nunca ouviu falar de Jesus, de Deus, o missionário prega o Evangelho, então eles nunca ouviram falar, então está tudo indo para o céu. O missionário chega, prega o Evangelho, metade da tribo acredita, metade não acredita, ele acaba de mandar metade da tribo para o inferno. Era melhor não ter pregado, não é? Então, quando Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele está pressupondo que toda criatura está perdida, e que não existe isso do mito do indígena inocente, como as pessoas, às vezes, evangélicos, gostam de pensar sobre isso. Não existe isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos aqui é todos. É todos, de todas as épocas, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Foi isso que João viu lá no livro de Apocalipse, a multidão proveniente de todos os povos, redimidos, exatamente porque antes eram perdidos. Deus se revelou. A sua revelação é clara. Ela não salva, mas ela deixa o pecador indesculpável e o prepara para que receba a revelação especial de Deus no Evangelho. Mas o que é que a humanidade fez com a revelação que Deus fez de si mesmo? Paulo diz aí do verso 21 até o verso 23. Em linhas bem gerais, o que Paulo diz aqui é que a humanidade, tendo recebido essa revelação da parte de Deus, rejeitou essa revelação in totum, no total. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, olha que declaração, eles tinham conhecimento de Deus, eles deviam ter feito duas coisas: não o glorificaram como Deus, primeira coisa, deveriam ter glorificado o Criador Todo-Poderoso, e segundo, nem lhe deram graças, eles deviam ter dado graças a Deus. Eles deveriam, diante dessa revelação, glorificar a esse Deus, ainda que não lhe soubesse o nome, e agradecer a esse Deus a estação de chuvas, as colheitas, o sol, as bênçãos da prosperidade, da saúde, do alimento e de todas as coisas. Eles deveriam ter feito isso, mas eles não fizeram. Mesmo que eles tinham esse conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus e não deram graças a Deus. O que é que eles fizeram em vez disso? E agora, o que você vai ver agora é uma descrição que Paulo faz da ladeira abaixo da humanidade. Pense numa escada onde cada degrau significa um grau mais profundo de trevas e de afastamento de Deus.
Antes, estou no meio do verso 21, em vez de glorificar Deus e dar graças a Deus, antes, primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Uma vez que você tira Deus da equação, você vai ter que dar explicação para algumas perguntas. Por que que existe alguma coisa em vez de nada? De onde é que eu vim? Qual a origem do mundo? Por que que o mundo funciona dessa forma? Por que que as pessoas são más? Por que que, apesar de tudo, ainda existe bondade no mundo? E uma vez que estes homens, que a humanidade rejeitou Deus, ela procurou soluções para essas indagações que é normal que as pessoas tenham. E ao tentar explicar isso sem Deus, segundo Paulo, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Paulo está falando da filosofia grega, a tentativa dos filósofos gregos antigos de responder exatamente essa questão. Por que que o mundo é assim? Por que que o mundo funciona destas coisas? Qual a origem de todas as coisas? Qual é o último motor de todos? O que é que sustenta todas as coisas? Estas são questões que os gregos se debruçavam sobre elas. O veredito que Paulo passa sobre essas tentativas é: se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Quando a gente estuda filosofia, a gente vê que a tarefa principal a que cada filósofo se dedica é destruir as ideias do seu mentor anterior. Desconstruir as ideias do seu mestre e apresentar novas ideias que, por sua vez, serão desconstruídas pelos seus próprios alunos e assim por diante. Não tem um filósofo que pense igual ao outro na filosofia antiga e moderna. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Primeiro começa aqui, ó. Primeiro raciocínio. O próximo passo para baixo é o coração. Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Segundo, escureceu-se-lhes o coração insensato. Coração é sede da existência humana. É usado figuradamente na Bíblia para significar isso. Uma vez que a sua mente foi no caminho errado, o seu coração se encheu de trevas. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai. Você está perdido num quarto fechado, totalmente escuro. O seu coração não tem a menor ideia de quem você é, por que você existe, o que é que vem depois da morte, como é que eu nasci, por que é que eu existo. Todas essas questões, elas recebem trevas como resposta. Primeiro, o raciocínio se torna nulo. Próximo passo é o coração se escurecer. Terceira coisa, a capacidade que a gente tem de se avaliar se perde. É uma coisa que a gente chama de mancômetro. Já ouviu falar? Mancômetro. Pessoa que se manca, né? Ela sabe quem ela é. Ela percebe quando ela se avalia. É a capacidade de você fazer uma avaliação própria e chegar a um veredito a respeito de você. Se você está sendo sábio, se você está sendo tolo, se você está dizendo besteira, se você... Tem gente que não tem isso, né, de maneira nenhuma. Mas a maioria das pessoas tem uma razoável medida em que ele é capaz de se avaliar. Na escalada do afastamento de Deus, você primeiro envereda pelo raciocínio errado. Segundo, o seu coração se escurece. E terceiro, você perde a capacidade de ver que você está errado, como ele diz aqui, olhe. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, ou seja, se considerando como sábios, se tornaram loucos. Eles pensaram que eles eram sábios, mas na verdade eles eram loucos. Já pensou como é que alguém pode pensar que é sábio quando na verdade está sendo tolo, louco? É porque uma vez você perdeu a mente, seu coração se escureceu, você perdeu a capacidade de se avaliar. E aí você está perdidinho achando que está certo, né? E durante 10 anos eu tive o privilégio de ser chanceler da Universidade Mackenzie, que é uma das maiores universidades de São Paulo. E do Brasil, se não me engano, é sempre disputando com a USP, aí os cursos de Direito e Arquitetura e por aí vai. Tive a oportunidade de conviver durante 10 anos com pessoas super qualificadas.
que fizeram cursos em Harvard, Oxford, que fizeram na Universidade Livre de Amsterdã, na própria PUC, Yale, Princeton, gente super graduada com PhD, DDD, TNT, ODD, não sei direito os nomes de tudo isso aí, né? Mas conversando com essas pessoas, vidas completamente destroçadas, família acabada, os filhos nas drogas, já ia no 3º ou 4º casamento, ansiosos, angustiados, deprimidos, suicidas, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não conseguiam perceber a verdade a respeito deles. Mas não acabou não, ainda desce mais. Quando a gente pensa que não pode descer mais, pode. E aí você vê uma contradição. Paulo diz aqui no verso 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Tudo começou com a rejeição de Deus. Vendo que existe um Deus, eles não deram graças e não glorificaram, rejeitaram Deus. Mas isso não significa que deixaram de ser religiosos, porque o homem é um ser adorante, ele sempre vai adorar alguma coisa. Você sempre vai encontrar o ser humano no pé de algum altar. Se não for do Deus verdadeiro, é de um Deus que ele inventou. Nós somos, na expressão dos teólogos, nós vivemos coram Deo, na presença de Deus. Então, todo homem é religioso. O que muda é o Deus que ele adora. Mas todo homem é religioso. Esses aqui que Paulo está descrevendo, começaram rejeitando o Deus verdadeiro. Isso significa que deixaram de ser religiosos? Não, porque o último passo da escadinha, penúltimo passo da escadinha, é que eles começaram a adorar a criação em vez do Criador. Não é o que diz aqui o verso 23? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Quando Paulo fala aves, quadrúpedes e répteis, ele está falando do crocodilo do Nilo, do pássaro íbis, do boi ápis, que eram deuses lá do Egito. Está falando do faraó, que era considerado divino, está falando do imperador, que era considerado divino. Todas aquelas religiões do Antigo Oriente que adoravam a criação, eles não conseguem se livrar de Deus, do sentimento religioso, não conseguem. Até o ateísmo é uma forma de religião, que tem os seus sacerdotes, Dawkins, por exemplo, tem os seus templos, as universidades e os centros científicos, tem os seus rituais, tem os seus adoradores, tem as suas liturgias. Até o ateísmo é uma religião. Você é religioso, queira ou não. E se você examinar a sua vida, você vai descobrir um ídolo escondido no seu coração, ainda que você negue que você seja uma pessoa religiosa. Eles trocaram a glória de Deus pela criação. Agora vem a terceira parte. Eu não sei se é possível, você me conseguir água, por favor, gentileza, obrigado. Obrigado, querido. Será que cai? Vai ser um desastre se cair. Deus se revelou claramente na natureza. O homem rejeitou, vimos essa rejeição aqui. Agora, em terceiro lugar, o que é que Deus fez? Aqui eu vou chamar de retribuição. Retribuição é quando Deus paga ao homem de conformidade com o que ele merece. Deus retribui ao homem aquilo que o homem faz. Quando eu falo homem, gente, é homem genérico, né? Homem e mulher, tá? Obrigado, querido. Logo 2, ótimo, perfeito. O que é que Deus fez? E eu queria que você observasse cuidadosamente comigo o que é que o apóstolo Paulo diz que Deus fez em retribuição à rejeição que Deus sofreu da parte
das pessoas. Verso 24. Por isso, porque eles rejeitaram a revelação de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. 3 vezes o apóstolo Paulo diz que a reação de Deus diante da negativa, da negação, da rejeição da humanidade, diante da sua revelação, foi entregar o homem ao seu próprio destino. Por isso Deus os entregou, verso 24, por isso Deus os entregou, verso 26, por isso Deus os entregou, verso 28. É como se Deus dissesse, então é assim? Vocês não me querem? Mesmo que eu tenha criado vocês, a minha imagem e semelhança, lhes abençoei com toda sorte de bênção no mundo maravilhoso que eu entreguei para vocês. Vocês trocaram minha glória pela glória da criação? É assim que vocês querem? Então está bem, seja feita a tua vontade, que é o pior castigo que Deus pode dar ao pecador, é dizer isso para ele, seja feita a tua vontade. E é o que Deus está dizendo aqui. Deus entrega e Deus entrega. Então, quando chega nessa situação, aí nós chegamos no final do poço. Eu disse que era uma escada, né? O final do poço é esse, é quando Deus simplesmente tira a mão e diz, tá bom, tá certo, não vou mais interferir, não vou fazer absolutamente mais nada, vou deixar você seguir o seu caminho. Pense numa carreta carregada, descendo ladeira abaixo, e Deus com o pé no breque, segurando. Tem uma hora que Deus tira o pé do freio. E aí deixa a humanidade, e isso aconteceu em civilizações na história do mundo, civilizações que foram seguindo o caminho da rejeição, da imundícia, da violência e da imoralidade, e se acabaram, se dissolveram sem fundamentos. O próprio glorioso Império Romano, quando foi atacado pelos bárbaros, século IV, não tinha mais moral para resistir, por conta da imoralidade dos bacanais, das festividades, da imoralidade dos deuses. Os bárbaros chegaram e tomaram o Império Romano de roldão, porque não havia estamina, não tinha virtude para resistir. Onde está o glorioso Egito? A grande Mesopotâmia, cadê Babilônia? Todos eles passaram, reinos que Deus entregou, a culpa dos seus corações, e Ele continua fazendo a mesma coisa. As pessoas às vezes dizem assim, pastor, por que Deus não taca fogo do céu feito Sodoma e Gomorra? Se Ele está tão insatisfeito com a humanidade, por que Ele não derrama fogo do céu? Eu digo, mas será que você não percebe que existe uma coisa pior do que Deus mandar descer fogo do céu? É Deus simplesmente deixar o pecador continuar no caminho dele, porque ele vai acumulando ira de Deus para o dia do juízo, quando ele vai enfrentar um fogo pior do que aquele fogo que cai do céu, que é o fogo eterno do inferno. Deus o entrega ao seu próprio coração e ele vai acumulando juízo de Deus contra ele. Olha como Deus fez. Verso 24. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha a justiça de Deus. Vocês mudaram a minha glória, então eu estou mudando a glória de vocês também. Vocês me desonraram, adorando a minha criação em vez de me adorar, eu também vou desonrar vocês. Vocês vão desonrar os corpos de vocês entre vocês. Eu entrego vocês a toda imoralidade, toda concupiscência, toda lascívia, todo desejo imundo, toda impureza sexual. Eu entrego vocês, eu não vou mais segurar.
Em teologia nós temos um conceito que é graça comum, teologia reformada. Graça comum. O que é graça comum? É o favor que Deus estende a toda a humanidade, independente se a humanidade acredita nele ou não. E é por isso que tem pessoas descrentes, que fazem um bem. É por isso que de vez em quando aparece um governante justo. É por isso que de vez em quando tem um juiz que toma decisões boas. Por quê? A graça de Deus, para permitir que ainda exista mundo e sociedade. Mas quando Deus retira essa graça, todo o potencial para o pecado que existe em nosso coração se manifesta irrestrito. E aí nós somos capazes de fazer o mal como qualquer outro. Não pense que você é melhor do que o maconheiro, do que o traficante de drogas, o estuprador e assassino. Você é feito da mesma massa, todo mundo calça 40 aqui. A diferença é que a graça comum de Deus lhe deu educação, você nasceu numa família que tinha bons princípios, você sofreu a influência de pessoas boas, você aprendeu o evangelho cedo quando criança. Sem isso, você seria capaz de fazer toda a maldade que essas pessoas fazem. Sem dúvida nenhuma. É somente a graça de Deus que impede de fazer isso. Por isso que o pior castigo que Deus pode fazer é tirar a graça comum e deixar que a sociedade corra o seu livre curso. O resultado é que a imoralidade, a promiscuidade vão sendo coisas que mais e mais vão sendo aceitas, vão sendo praticadas pelas pessoas. Verso 28, 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A escadinha. Raciocínio nulo, coração em trevas, perda da capacidade de avaliação, idolatria, imoralidade e desonra dos corpos. Essa é a escadinha para baixo, na vida de uma pessoa, de uma civilização e de uma cultura. Julguem vocês em que degrau nós estamos. Julguem vocês em que degrau nós estamos. Eu sei que para muita gente, conforme a ideologia de gênero diz, as paixões e os desejos de uma pessoa por outra do mesmo sexo é alguma coisa que, na verdade, eu não sei direito o que é que eles pensam. Porque tem uma época que eles estavam dizendo que a pessoa já nasce assim. Mas agora começaram a dizer que é uma escolha. Que é uma definição social. Então, eu não sei mais direito o que é que essas pessoas pensam. A gente nasce assim ou você pode fazer uma escolha e dizer eu quero ser isso e depois de um tempo você muda e diz eu quero ser isso. Existe uma própria confusão nesse campo de maneira que fica até difícil a gente fazer uma avaliação. Mas uma coisa eu sei, a gente pode procurar respostas para esse tipo de comportamento nas interações sociais em que as pessoas escolhem fazer isso porque querem fazer. No campo da genética, embora ninguém nunca achou o gene gay, mas uma coisa eu sei, é que há um problema espiritual relacionado com isso, de acordo com o que está escrito aqui. E essa é a razão pela qual isso aqui sempre vai ser um problema, um calcanhar de Aquiles, por assim dizer, da igreja evangélica que crê na Bíblia, porque ela não vai poder deixar de crer no que está escrito aqui. E quando tivermos que decidir entre cadeia ou negar isso aqui, vai ser uma decisão difícil, porque não tem como acomodar o texto. Não tem como procurar uma outra interpretação aqui. Algumas pessoas dizem, não, mas isso aqui é porque Paulo era uma pessoa da época dele. Ele estava marcado pelo veso cultural da sua época, que era... Você não conhece a cultura de Paulo, você está muito enganado. A cultura de Paulo era muito mais tolerante com essas coisas do que a nossa. No livro de Suetônio,
em que ele narra a vida dos Césares. Suetônio é um escritor romano, em que ele narra a vida dos Césares. De 12 Césares que ele narra a vida, 10 viviam na prática da homossexualidade. Um deles era casado com um rapaz e morava com o rapaz no palácio. Aos 16 anos, o menino era iniciado por homens de 60 anos de idade ou mais, na pederastia. Isso fazia parte da cultura grega, do mundo do apóstolo Paulo. Não venha me dizer que o mundo daquela época, que Paulo era influenciado pelo moralismo da sua época. Não tinha moralismo naquela época. A sociedade greco-romana era, com exceção dos estoicos, era a sociedade totalmente aberta para esse tipo de coisa. O homem casado tinha suas amantes e todo mundo sabia disso. Fazia parte normal. E você vem me dizer, não, porque Paulo era machista, patriarcal. Vai estudar a cultura do Antigo Oriente, a greco-romana, helenista, para você ver como era. Então, não tem nada de Paulo estar influenciado por cultura nenhuma não aqui. Então, alguns dizem, não, mas isso aqui é a prostituição cultural. Porque naquela época, nos cultos, havia esse tipo de coisa. De fato, havia mesmo o culto a Deus Afrodite, por exemplo, envolvia a prostituição cultural, inclusive a prática das relações homoafetivas. Mas eu não estou vendo nada de religião sendo falado aqui. Estou só vendo Paulo falando de pessoas que têm relações com outras do mesmo sexo e que Paulo considera como sendo o final da escadinha, como sendo o resultado final de Deus ter entregue uma sociedade a si mesma. Sabe o que é que me impressiona aqui, quando ele fala disso? É que ele diz que começou com as mulheres. Percebeu? Verso 26. Deus os entregou a paixão infame, porque as mulheres, começa com as mulheres, os homens são mencionados depois. Quando isso acontece com as mulheres, a sociedade chegou no final, porque as mulheres sempre foram as baluartes, guardadoras e guardiães da moral e das virtudes. Então, quando elas mesmas fazem isso, chegou no fim do poço, fundo do poço. Deus os entregou. O último, gente, do verso 28 até 31. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tem um trocadilho aqui no grego que não aparece no português, seria mais ou menos assim. E porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental desprezível. É sempre Deus dando ao homem de acordo com o seu pecado. Então, esse trocadilho não aparece na tradução em português, mas tem no grego. Eles desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente desprezível, para que eles pensassem e praticassem coisas absurdas. E aí vem uma lista, olha a lista aqui, ó. Eu não vou ler porque meu tempo já tá acabando. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobediente aos pais. Ué, na mesma lista onde tem assassino. Como é isso? E a gente pensando que é uma coisa só menos, não é? Filhos desobedientes, está na mesma lista aqui desses outros pecados. Marca de uma sociedade que já se corrompeu e que foi abandonada por Deus. Quando os filhos se levantam contra seus pais e não obedecem mais aos seus pais. Está na mesma lista aqui. Ou não? E quando Paulo termina aqui, vem, por último, quarta parte, a reação da humanidade diante de tudo isso. Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. As pessoas sabem que quem faz esse tipo de coisa vai sofrer o juízo de Deus. Mas elas fazem assim: eu vou para o inferno, mas eu não me humilho diante de Deus. Eu posso queimar eternamente no inferno, mas eu não dou razão a Deus. Não é isso que está dizendo?
conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, não somente fazem, como aprovam os que fazem essas coisas também. Vejam a que ponto chegou o coração humano, a dureza do coração, a arrogância e o orgulho do homem. Ele prefere sofrer o juízo de Deus a dar o braço a torcer. Prefere ir para o inferno a se arrepender dos seus pecados, se converter, se humilhar e receber Jesus como Salvador. No fundo, esse é o problema do homem. Exatamente esse. Desde o início, não é? Quando ele rejeita a revelação que Deus fez de si mesmo, é como se ele dissesse: eu quero ser o meu Deus. Ninguém manda em mim, eu é que decido o que é certo e o que é errado. Desde o início foi isso. E continua sendo até o dia de hoje. Nos capítulos seguintes, o apóstolo Paulo vai mostrar que isso que acontece com os gentios, acontece com os judeus também. E aí ele vai introduzir o Evangelho de Cristo como sendo a solução de perdão de Deus para os pecadores. Agora vocês entendem por que é que Paulo quer pregar o Evangelho na Espanha. Porque os espanhóis estão nessa situação, eles nunca ouviram. Mas tem a revelação natural, a revelação na consciência, eram idólatras, imorais, faziam parte da cultura greco-romana daquela época. E para eles só tinha a solução, que é aquilo que Paulo disse no começo, que agora eu vou inverter. Eu comecei falando da ira de Deus se revela no céu, e eu termino só lembrando o verso 16 e 17. Paulo dizendo, por que é que ele quer ir na Espanha? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Somente o Evangelho pode nos livrar dessa condenação. Você crê? Como está seu coração, seu estado diante de Deus nessa noite? Não se iluda, pensando que Deus vai tratar você diferente. Não vai não, não vai não, Deus é justo. E enquanto você tem a oportunidade, se arrependa e creia, antes que Deus diga, sussurrando uma noite no seu coração de pesadelos e trevas, seja feita a tua vontade. Vamos orar. Oh Deus, nunca diga isso de mim, porque minha vontade é egoísta, é pelo mal, é pelo pecado. Deus, não me deixe entregue à minha vontade. Liberta-me de mim mesmo, pelo poder do Evangelho de Cristo que fez a tua vontade. Liberta, Senhor, meu arbítrio. Liberta, Senhor, minha vontade presa ao pecado, mediante a obra completa do Senhor e Salvador Jesus. Senhor, abre os meus olhos, tira as trevas que me impedem de ver a verdade a meu respeito. Senhor, eu oro por aqueles que, como eu, estão aqui nessa noite e que oram da mesma forma, desejosos de fazer a tua vontade, de te conhecer. Se há pessoas aqui, Senhor, iludidas a seu próprio estado, com relação ao seu estado, abre os olhos, tem compaixão. Tu que não deixastes a humanidade nesse estado de perdição, trevas, ignorância, idolatria, imoralidade, perversão, mas o Senhor veio a esse mundo, se tornou um de nós, levou na cruz as nossas dores, todos esses pecados foram despejados sobre teu Filho Jesus, para que nele nós pudéssemos ter libertação, não só da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado sobre nós. Abençoa, Senhor, essa igreja, as igrejas dessa cidade, para que teu evangelho aqui prospere e cresça, libertando pessoas da condenação. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe, irmãos.